O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, estamos no dia de São Miguel. São Miguel, Gabriel, Rafael, os três arcanjos. Nós preparamos esse dia com uma quaresma, um tempo de penitência, de luta, de batalha. E de forma muito providencial, no dia de hoje o Evangelho nos fala dos três inimigos da alma. É uma alusão indireta, mas nos fala dos três inimigos da alma. Deixa eu explicar. Nós estamos nesse mundo numa batalha. É uma guerra. Uma guerra onde nós precisamos nos render ao amor de Deus e resistir aos inimigos da alma. A vitória se alcança pela rendição, quando nós nos rendemos a Deus, como a Virgem Maria, como São Miguel. Quem como Deus? Mas nós temos ao mesmo tempo que resistir aos inimigos. Os três inimigos da alma são o diabo, o mundo e a carne. O Evangelho nos fala indiretamente desses três inimigos. Primeiro, começa com um homem que expulsa os demônios. Esse é o primeiro inimigo da alma, o diabo. Meus queridos, nós precisamos nos dar conta que o diabo é um grande inimigo de nossa alma e existem bilhões de demônios que não têm outra ocupação a não ser nos atormentar para levar para o inferno. Padre, pelo amor de Deus, não fala isso, porque podem vir demônios aqui, mas é certeza absoluta que o lugar que os demônios mais frequentam é a igreja. Porque aqui eles ainda têm muito trabalho para fazer.
Mas claro que aqui também existem muito mais anjos. Então existe esta batalha. Batalha, e nós somos o campo de batalha. É pela nossa alma. Então, o que quer o diabo? O que querem os demônios? Nos tentar, nos seduzir para pecar. Quando se fala de demônios, as pessoas ficam preocupadas com as expressões extraordinárias da ação do demônio. A possessão, a infestação, não é? O pessoal fica assim, atormentado. Meu Deus, Padre, eu estava fazendo a quaresma de São Miguel e a luz da casa piscou. Bom, ainda bem, né? Porque o demônio só faz isso quando ele está perdendo. Padre, eu estava fazendo a quaresma de São Miguel e aconteceu uma coisa estranha, apareceu um gato morto, um gato preto morto na porta da minha casa. Mas ainda bem, essas coisas fora do comum, o demônio só faz quando sabe que perdeu. Isso é uma coisa muito clara para os exorcistas. Uma vez o padre Duarte Lara, famoso exorcista de Portugal, todo mundo conhece, da diocese de Lamego, meu amigo, ele disse uma vez: Padre Paulo, o demônio deixa a pessoa quieta, tranquila, enquanto a pessoa está servindo a ele. É quando alguém chega e diz: eu não vou mais fazer feitiçaria, vou romper com a feitiçaria, vou ser católico, ali acontece a possessão. Porque é um último recurso, uma última tentativa de manter aquela alma sob o controle dele. Porque aí a alma pensa assim: nossa, eu estava em paz enquanto estava longe de Deus, vou voltar para o meu antigo servo, meu antigo patrão, meu antigo senhor, o capeta. Vou voltar à feitiçaria. Vocês estão entendendo? Então, por quê? Porque ele deixa, se você está no caminho do inferno, não se preocupe, ele vai deixar você em paz, vai deixar você imperturbado. Então as pessoas ficam preocupadíssimas com as ações extraordinárias do demônio. Mas não é com isso que você tem que ficar preocupado, você tem que ficar preocupado com a ação ordinária. E a ação ordinária é que leva para o inferno, chama-se tentação. Pode ser que você nunca tenha visto uma possessão, mas eu tenho certeza que tentação você vê todos os dias e várias vezes. E possessão nunca levou ninguém para o inferno. Quem leva as pessoas para o inferno é o pecado, e o que leva para o pecado é a tentação. Então, prestar atenção para esse primeiro inimigo, o inimigo originário, aquele que por inveja tentou os nossos primeiros pais. Segundo inimigo da alma. Quando o demônio não vem, ele manda o secretário. Quem que é o secretário? É o mundo. Jesus diz assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Quer dizer isso? Quer dizer que existem pessoas fracas na fé. São esses pequeninos. Os grandes santos não se escandalizam. Os grandes pecadores não se escandalizam. Os santos, porque já estão com Deus e nada os abala. Os pecadores, porque já estão com o diabo e não muda nada a situação deles. São as pessoas que têm fé, mas ainda não são fortes o suficiente na fé, que ficam abaladas. E aí vem o problema. O que é o mundo? São os seres humanos que com suas ações levam os outros ao pecado.
É aquele grupo de WhatsApp que não para de mandar mensagens indecentes. É aquele amigo da onça, aqueles amigos da onça que infernizam você para que você se sente à mesa para tomar uma cerveja. Que é isso? Virou crente? E você sabe que você não pode beber porque você tem uma fraqueza. É aquele grupo da empresa que está em viagem. E na viagem combinam que irão a uma casa noturna trair as esposas. E você diz, não vou. Você se tornou inimigo deles, porque você pode ser o dedo duro que vai contar para todas as esposas o que eles fizeram. Eles vão infernizar você. Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. São as pessoas. São aquelas pessoas da sua casa, da sua família, que quando você vai à igreja, ficou fanático. Agora só vive na barra da saia do padre. Desculpa o desabafo. Saia usa sua avó. Padre usa batina. Espero que a sua avó use saia. Vejam, é importante nós entendermos que existe também mundo dentro da igreja. No evangelho de hoje, um grupo de pessoas começa a expulsar o demônio e é dentro da igreja, os apóstolos, que chegam e dizem, Jesus, olha a situação. Você começa a fazer uma coisa virtuosa e dentro da igreja as pessoas se opõem. Quantas rodas de escarnecedores dentro da igreja, onde você decide mudar de vida. Agora ficou santo. Agora é santo. Não, passou a vida inteira fazendo isso, agora quer mudar. Quando o demônio não vem, ele manda o secretário, mesmo que o secretário esteja de véu, saia e correntinha de consagração. Não se engane. Às vezes os mais devotos são os mais perniciosos. Aqui no Evangelho são os apóstolos que fazem papel de mundo. Não se escandalize quando um padre, um bispo fizer papel de mundo. E você querendo arrancar o pecado da sua vida, diz, não precisa. Não se enganem. Padres de batina preta, tradicionais, aspas, podem ser instrumento do demônio. Portanto, eu estou falando de mim, eu estou colocando a carapuça em mim. Se ela cabe em mim, ela cabe em você também. É para você que eu estou falando. Nós podemos ser instrumentos do diabo para desacreditar, desanimar uma pessoa que está buscando o caminho da virtude. Então, coragem. Esse é o segundo inimigo. Terceiro inimigo, porém, é o mais perigoso. O primeiro inimigo é o diabo, o segundo inimigo é o mundo, ou seja, as gurizadas que faz o papel de capeta. O terceiro inimigo é a carne. E o que é a carne? Não se enganem, a carne não é o nosso corpo. A carne é a nossa alma.
Existem almas que estão tão apegadas com o pecado que elas merecem o nome de carne. São almas carnais. Carne na Bíblia não é o corpo. Tem nada a ver com o corpo. São almas que se deixam subjugar pelo corpo. Porque vamos lembrar que corpo não peca, quem peca é a alma. Se o corpo pecasse, os animais estariam na prisão. Se eu for para eu canso de dizer essa comparação aqui, né? Mas se eu for para o Pantanal e um jacaré me devorar, isso é um acidente ecológico. Se eu for para o Pantanal e matar um jacaré, isso é um crime ecológico. Eu vou para a cadeia, o jacaré não. Ah, isso é injusto. Não. Por quê? Porque eu tenho alma e eu sou responsável. Então o corpo não peca, quem peca é a alma. Uma das coisas mais maravilhosas do fato de nós termos alma, senhores liberais, progressistas, céticos, que não acreditam na existência da alma. Uma das coisas mais maravilhosas de nós termos alma é o fato que nós somos responsáveis pelos que fazemos. Pelo que fazemos. Os animais não. E você, justiceiro, que fica de dedo em riste apontando os outros, você não aponta o dedo para os animais, aponta o dedo para os seres humanos. É uma prova de que, embora você, da boca para fora, não acredite na existência da alma, com a sua atitude e o seu comportamento, você crê perfeitamente que tem uma coisa diferente entre os seres humanos e os animais. Os seres humanos são responsáveis pelo que fazem. O animal não. Nós temos alma. E as nossas almas podem ser carnais, podem ser apegadas. E Jesus, para mostrar o quão é difícil essa luta, a luta com o diabo, você vai lá, expulsa, show capeta. A luta com o mundo, você vai lá e diz, cai fora, meu. A luta com a carne é dolorosa como arrancar uma mão, arrancar um pé, arrancar um olho. Por quê? Porque os maus hábitos de nossas almas carnais estão arraigados em nós, e para arrancar, experimenta tirar o celular de uma pessoa. Estou falando isso porque no início da Quaresma de São Miguel eu sugeri que alguns de vocês aceitassem o desafio de ficar a Quaresma de São Miguel sem o celular. Lembra disso? 40 dias depois, qual foi o resultado? Foi mais difícil do que você pensou, né? Porque está mais fácil você viver sem sua mão do que sem o celular. Meus queridos, o celular está adoecendo as pessoas. Mas não é, vejam, não é por pornografia, isso também. O celular está adoecendo as pessoas porque é muito difícil a vida competir com o celular. Tudo é mais interessante no celular. As casas que estão lá no celular são mais bonitas do que as suas, sempre, sim ou não? O carro que está lá no celular é sempre melhor do que o seu, sim ou não? A mulher que está lá no celular é mais bonita que a sua. O homem que está no celular é mais simpático e gentil do que o seu marido. O corpo que está no celular é mais bonito que o seu, mais saudável. Os rostos que estão no celular são mais alegres e felizes que o seu.
Como é que a vida pode competir com o celular quando o celular te dá tanta dopamina, tanta recompensa futura, imediata e surpreendente? Tudo é novo. O celular é capaz de te dar, num prazo de 5 minutos, 5, 6, 7 surpresas positivas e descargas positivas de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do seu cérebro que torna você alegre. Depois de tanto celular, o seu cérebro começa a se defender e dizer: opa, dopamina demais, fecha a janela. Tac, 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 tac. Aí você sai do celular com essas janelas fechadas, vai para a vida e tudo é monótono. A vida é chata, o trabalho é chato, sua família é chata, seu estudo é chato, seus amigos são chatos, sua casa é chata, seus animais são chatos, tudo é horrível. Bonito e bom é o celular. Você vai para a vida e a vida deprime. Você vai para o celular te dá uma alegriazinha. Então é evidente que os nossos filhos, nossas crianças, não têm mais corpo. Eles só têm um dedinho que faz assim. E vai girando aquele carrossel de vídeos. Tira isso dele. Vai ser pior do que arrancar um braço. Porque você está tirando a felicidade dele. Porque a vida é monótona, a vida é horrível, a vida é deprimente. Se você está deprimido, pense bem. Será que não é essa a causa? Por que é que está havendo tanto diagnóstico de TDAH? Parece que de repente todo mundo tem TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é um cérebro com TDAH? No diagnóstico verdadeiro, um cérebro com TDAH é um cérebro que não produz suficiente dopamina. Ok? Existem pessoas que nascem com esse defeito, mas é um percentual mínimo, irrisório da população. Existe, mas não é comum. E por que de repente ficou tão comum? Não é porque essas pessoas não produzem dopamina, elas produzem. Só que a dopamina que o celular causa é tanta que o cérebro começa a se defender, fecha as janelas e então ela começa a se comportar como se não tivesse dopamina, porque ela produz, mas as janelas estão fechadas, é como se não tivesse. O cérebro produz, mas não chega lá a informação, porque os neuroreceptores de dopamina estão todos fechados. Por autodefesa do cérebro, porque você está intoxicando o seu cérebro com uma coisa chamada celular. Eu falo de celular porque é o mais comum, mas isso vale também para videogames e companhia limitada. O que é a compulsão por compras? É a dopamina de comprar. Você compra, te dá aquele prazer, a mercadoria chega em casa, você abre a caixa da Amazon, passou a emoção, a coisa vai direto para o armário e você nunca mais irá utilizá-la. Tira o celular, descadastra o cartão de crédito do seu celular. Ei, vem aqui fora, tem mundo aqui, mundo no bom sentido, tem vida real. Vem aqui, criançada, vamos brincar, vamos correr, vai jogar bola.
fazer karatê, fazer alguma coisa com o seu corpo, não só o dedinho. É por isso que nós temos o fenômeno de crianças deprimidas. Gente, isso nunca existiu. Eu tenho 57 anos. Já é idade, mas não é tão velho assim. Na minha infância, nós éramos alegres. Na minha juventude, jovem era sinônimo de alegria. Hoje, jovem é sinônimo de um sujeito chato, que não quer papo com ninguém, que fica trancado em casa e depois tem pensamentos de automutilação. O tanto de meninas que vêm no confessionário dizendo: padre, eu me risquei, eu arranquei pedaço do meu corpo, com pensamentos. O que está acontecendo? Eu tenho duas opções. Ou é uma legião de demônios que tomou conta de 7 bilhões de pessoas na humanidade, ou talvez nós estejamos nos comportando como nunca nos comportamos. E já faz alguns milhares de anos que a humanidade tem um cérebro que estava acostumado a viver sem celular. Acredite nisso. Deixa eu falar para essas crianças. Acredita no Padre, por favor. Existia vida no planeta antes do celular. Eu comecei a quaresma de São Miguel, propondo a você que você ficasse sem o celular. Quem se lembra dessa proposta, levanta a mão. Não estou inventando, né? Eu estou agora, no final da quaresma, na festa de São Miguel, fazendo o balanço geral. E se você não deu conta, se você caiu o tempo todo, que bom! Sirva de lição para você entender o quão é difícil e que não é um problema seu, é um problema de todo mundo. As gurizadas tudo junto. Diminua. Faça uma aposta com você mesmo. Já que nós estamos acostumados a transformar tudo num game, né? Tudo é um jogo. Então faz o seguinte. Puxa todos os dias o relatório do seu celular. E todos os dias você anota: opa, hoje foi só tantas horas, amanhã menos. E você vai fazer o game de ficar cada vez menos no celular. Menos, 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 menos. O processo é o seguinte: eu avisei 2 semanas extremamente difíceis. Na terceira e na quarta você começa a ficar mais ou menos normal. Na quinta semana você vê a vantagem do que você fez. Antes de 5 semanas você não vê vantagem de se abster do celular. Mas 5 semanas depois, geralmente o cérebro começa novamente a abrir os neuroreceptores e a pessoa começa a ter um pouquinho mais de alegria com a vida. Isso não é opinião minha, isso é estudos feitos. Mais informações, site padrepauloricardo.org oferece para você escravidão digital. Vai lá, assiste. Curso de escravidão digital. Estou fazendo a propaganda do curso porque lá eu coloco toda a bibliografia, os estudos científicos para explicar aquilo que eu estou aqui dizendo.
Esse curso de escravidão digital, ele é importante porque ele é motivador. Quando a pessoa sabe por que ela tem que largar, quando eu apresento todas as estatísticas, todos os estudos, toda a miséria, toda a desgraça, a pessoa entende por que ela tem que largar isso. Porque tudo isso começou lá atrás, anos atrás, quando eu comecei a estudar o fenômeno da pornografia e da masturbação que estava escravizando milhares de pessoas. E eu descobri que o problema não é a pornografia e a masturbação, é o celular. A pornografia e a masturbação é só o topo do iceberg, é só a cereja do bolo, não é o bolo. O bolo é a adicção à dopamina, que é a base de todas as adicções. Todas as adicções. Celular, droga, qualquer coisa, tudo está baseado na dopamina. A dopamina é injetada no cérebro num grau máximo com as drogas pesadas, num grau médio com os vícios que não estão ligados a drogas, e num grau mínimo, aquela dopamina mínima que a gente precisa para viver, para alegremente sair com a família, para passear no parque, para conversar com a pessoa na sala. Por exemplo, eu descobri por que é que mulher gosta de falar. Que preconceito! Não, é científico. As mulheres, quando falam, recebem uma descarga de dopamina 10 vezes maior do que os homens. É muito mais prazeroso para uma mulher falar do que para um homem falar. Os homens geralmente são um pouquinho mais calados. Tem homem falastrão, eu sei. Eu sou sanguíneo, eu sei disso. Mas as mulheres tendem a falar mais. Por quê? Porque Deus fez as mulheres para falarem com as crianças. Se a mãe não falar com a criança o tempo todo, a criança não desenvolve o seu cérebro e termina prejudicada no seu desenvolvimento neuronal. Uma mãe muito quieta, uma mãe muito silenciosa, uma mãe que não fala, que não lê as emoções para a criança, faz com que a criança não desenvolva suas aptidões. Então, as mulheres precisam falar muito com as crianças, não necessariamente com os maridos. Vou concluir a homilia que já está longa, recapitulando. 3 inimigos da alma: o diabo, o mundo, a carne. O maior deles, o mais difícil, é a carne. Quando as nossas almas ficam carnais e elas se subjugam às dinâmicas cerebrais de vício. Minha avó já dizia que o cachimbo entorta a boca. De tanto ver o celular, você fica torto. Seu cérebro entorta. Desintoxica disso. Você está adoecendo. Jovem, estou falando com você. Não espere ficar adulto precisando de medicamentos fortes. Larga esta porcaria agora. Vai viver a vida. Tenha amizades, relacionamentos, esporte, leitura, estudo, oração, alegria de ser jovem. Saiam do celular. Se for usar o celular ou o computador, use para coisas longas. Ou seja, vou assistir a vida do Padre Pio. Então você vai lá, põe o vídeo da vida do Padre Pio, que dura, sei lá, 2 horas e alguma coisa, você assiste o negócio todo e acabou.
Mas assiste do início ao fim. Não fica pulando de videozinho rápido para outro videozinho rápido, porque isso é dopamina. Vai assistir um curso, assiste o curso inteiro. Assiste o vídeo inteiro. Eu que lido com a internet tenho os dados estatísticos, as pessoas não sabem, talvez não suspeitam, que nós, no site, conseguimos saber quem assistiu o quê e o quanto assistiu. Está na nossa plataforma. É impressionante como as pessoas ficam pulando de galho em galho, feito macaco. Assiste um pedacinho aqui, aí pula para o outro, aí pula para o outro, pula para o outro, para o outro. Para com isso. Fica numa coisa. Não é proibido usar os meios de comunicação de massa, mas usa de forma sábia, fica num lugar só. Toda essa loucura começou, por exemplo, quando ainda as pessoas assistiam televisão, que ficavam com aquele controle remoto. O controle remoto foi o que iniciou essa loucura. O controle remoto, zapping. A pessoa, depois de 3 horas, não assistiu nada. Passou todos os canais 50 vezes. E não para em lugar nenhum. Dopamina. O celular exponenciou isso de forma tremenda. Então vamos pedir a Deus que nos ajude nessa luta. Acabou a Quaresma de São Miguel, não acabou a luta. Os inimigos da alma continuam aí. Força, coragem. Tem um céu enorme esperando por nós.